Opa, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Vamos tocar hoje em raízes culturais familiares, né? As bases da sociedade, aquilo que nos norteia, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que trouxe e manteve a sua família até aqui, né? A gente está colocando muita informação, muito conteúdo nos vídeos. Nós precisamos que você compartilhe, precisamos que você envie para as pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a muitas famílias, muitas mães, muitas esposas e também muitos esposos, né, a ajudar um dependente químico. Essa é a nossa ideia, é o formato, a forma que nós achamos de levar o material, de levar um conteúdo de qualidade para ajudar familiares, os codependentes. E para isso nós vamos ter que voltar nas bases familiares. Eu preciso que você seja honesto com você mesmo. Vai ter horas e momentos que você vai ter que confrontar você mesmo, as suas atitudes, seus comportamentos e fazer um paralelo de como você aprendeu com seus pais, o que te trouxe até aqui e aquilo que você aplicou e ensinou e repassou para os seus filhos, que hoje você percebe que às vezes é necessário voltar essas raízes, voltar essas bases e alicerçá-las novamente, retomar atitudes, comportamento que valem a pena preservar, valem a pena considerar, beleza? Então, a gente trabalha muito, e eu gosto muito, até falei em outros vídeos já, a metodologia do amor exigente, que é um amor com responsabilidade, um amor comprometido, é um amor de via de mão dupla, né? Então, não é algo que só depende de você. E nós temos dois princípios, né, para fixar o que é amor. Primeiro é a admiração e segundo é respeito. Então é impossível você ter amor por uma pessoa se você primeiro não considerá-la digna desse amor e não respeitá-la também para viver este amor. E isso vale, a psicologia mesmo tem um indicador que uma criança, depois de um tempo do convívio dela com os pais, é que ela aprende a amar os pais. Mas no início da sua vida, quando ela não tem essa consciência do que é amor, ela simplesmente gosta porque os pais proporcionam, não dão alimento, dão cuidados que ela precisa como sobrevivência. E depois que aí então ela começa a entender o que é isso, ela começa a admirar os pais, respeitar os pais, e aí então se estabelece um relacionamento de amor, ok? Dentro desses princípios básicos do amor exigente, nós precisamos entender que existem mudanças que cada um de nós temos que estar disposto a enfrentar e agora talvez até resgatar e trazer de volta, que vale a pena para os nossos relacionamentos interpessoais, interconjugais e com nossos filhos ou com qualquer outra pessoa. Precisa refletir essas atitudes, muitas das vezes excessivamente permissivas ou controladoras, ou às vezes mesmo, né, substituí-las por responsabilidade, por um bate-papo mais aberto, de colocar os pontos aonde foi que a família errou, aonde foi que ela precisa resgatar e voltar. Então, o problema que às vezes surge dentro da família, a gente precisa entender que esse problema ele pode ser uma oportunidade para a gente poder fazer uma reflexão e uma análise do que nós fizemos, do que nós ensinamos e o que isso gerou de resultado. Então, quando você encara os problemas de frente, você começa a ver que essas dificuldades podem nos ensinar, nos fortalecer a criar ou gerenciar essas crises que vai acontecer em toda a família, que vão chegar em qualquer situação. Então, nenhum desses fatores de problema, eu tenho uma máxima, e quando eu aprendi a olhar a vida por um outro ângulo, vamos pensar um pouquinho. Pode ser que você
olhando um casulo de uma larva que está se rompendo e dali vai sair uma borboleta, e uma pessoa na boa intenção vai lá e ajuda a romper aquele casulo para que aquela borboleta saia mais rápido. Só que a natureza, ela mesma estipulou que o esforço que vai ser necessário para romper o casulo é que vai desenvolver o fortalecimento das asas para aquela borboleta poder voar e desempenhar todo o seu papel de beleza, de liberdade. E parece que você está empenhando amor e cuidado, ajudando a romper aquele casulo. Mas você está isentando aquele ser do processo natural das situações. Então, quando você, de alguma forma, tenta privar um adolescente, uma criança, de correr atrás e resolver os seus próprios problemas, você não está ajudando aquela pessoa. Você está privando ela de se preparar para a vida que vai precisar daquele esforço, daquela energia e de uma proatividade para solucionar os problemas. Então esse problema é uma oportunidade para aquela pessoa evoluir e crescer. E quem ama precisa deixar que aquela pessoa evolua. Imagine você, uma criança, para aprender a andar de bicicleta e você não quer que ela leve nenhum tombo, não rale o joelho, nada, mas quer que ela seja uma boa ciclista. Automaticamente, para ser uma boa ciclista, ela vai ter que primeiro andar com as duas rodinhas, depois tirar uma rodinha, depois tirar as duas rodinhas, depois o pai vai empurrá-la e possivelmente ela vai começar a andar, mas em algum momento daquela trajetória ela vai ter sim os seus esbarrões e as suas quedas e vai ralar ali, mas aquilo vai gerar a experiência, aquilo vai desenvolver a resiliência, ela vai aprender, opa, eu não posso mexer o guidão bruscamente porque vai me levar a uma queda. Então essas experiências é que geram realmente uma preparação para a resolução, para resolver o problema. Então quem ama não isenta a pessoa desse desafio, pelo contrário, ele está ali sempre ao lado, sempre preparado, sempre com a mão estendida, mas permitindo que essa pessoa desenvolva isso. Então o excesso de protecionismo, o excesso de querer resolver o problema daquele jovem, daquele adulto, vai tornar ele um adulto despreparado, sem resiliência, sem a capacidade de administrar e resolver o problema. Ponto número 2, a responsabilidade pessoal de cada um por seus próprios atos. Então a gente precisa permitir que as pessoas assumam as responsabilidades e colham ali uma consequência ou positiva, se a atitude for adequada, ou negativa, se ela for inadequada. Eu não posso o tempo todo estar querendo assumir responsabilidade de terceiros ou buscar com as minhas próprias mãos a resolver o problema daquela pessoa. Ou seja, a família precisa estabelecer limites e sempre deixar bem claro, cada vez que você ultrapassa esses limites, vai ter uma consequência, ou positiva ou negativa. A disciplina amorosa, ela é essencial. Regras e consequências dão segurança para esse indivíduo. Eu quero fazer uma analogia. Existia um ambiente no inverno e existia uma neblina muito grande num pasto onde tinha gado. E nesse pasto tinha uma cerca e no final dessa cerca tinha uma placa, quando você só chegava pertinho dela por causa da neblina, que você via ali, não ultrapasse, por motivo de segurança, risco de morte. Mas a neblina era muito grande. É lógico que o gado não precisa ler, mas é porque tinha ali cuidadores, tinha ali rebanho, tinha ali pessoas que faziam manutenção dos próprios animais e da própria cerca. Existia ali um alerta de perigo eminente se ultrapassasse aquela cerca. Porque aquela cerca, para quem não sabia, ela era uma limitação entre um penhasco. E alguns metros já seguido, caía naquele penhasco. E como o ambiente, o tempo ali tinha muita neblina, as pessoas não conseguiam ver aquele penhasco depois da cerca. E ignorando esse alerta,
ignorando essa regra, essa definição de limite de ultrapassagem, ou seja, existia um limite ali protecionista para impedir que as pessoas caíssem no penhasco. Mas todo aquele que ignorava esse limite acabava colhendo uma consequência de cair no penhasco. Então, nós como adultos, como os mentores, nós temos essa responsabilidade. Por quê? Porque nós já fizemos essa trajetória. Nós já caminhamos, nós já quebramos regras, quebramos ordens e regulamentos e muitas das vezes quebramos a cara. Tivemos prejuízos de relacionamentos, prejuízos de doenças, prejuízos financeiros. Então, quando nós estamos orientando nossos filhos a não ultrapassar esses limites e definindo isso bem claro, não é porque nós queremos privar ele de experimentar, mas nós queremos proteger ele de sofrer o dano. Então, isso também é amar, definir limites bem claros. Mas a família, às vezes, com excesso de permissividade, acaba deixando aquele jovem ir e sofrer os danos e aí achando que isso é amor. E na verdade não é amor. Em terceiro lugar, responsabilidades individuais. Ou seja, precisa ter papéis bem definidos. Eu não posso agora transferir a minha responsabilidade de pai, de educador, e muitas das vezes o nosso papel não é agradar o filho o tempo todo, mas muitas das vezes exige de mim fazer o papel ali de desagradável, mas para que exige responsabilidade da parte do pai, da parte da mãe. Ou seja, se você vai no consultório odontológico e lá existe uma restrição, existe recomendações daqueles profissionais que o excesso de açúcar, o excesso de bala, o excesso de chiclete ou de qualquer outro vai desenvolver cáries ou vai piorar a situação da saúde bucal do meu filho. Então, exige de mim uma responsabilidade de falar, olha, você não vai poder estar comendo doce o tempo todo. Ah, mas eu quero. Então, você pode até querer, mas eu é que sei já o risco que você está correndo na sua saúde bucal e eu não vou te dar, porque já tem uma orientação, uma restrição médica para esse determinado fim. Exige uma responsabilidade da minha parte para deixar isso bem claro e bem definido. Cada um deve assumir as consequências, ou seja, se eu não assumo o papel de pai, futuramente, quando o meu filho tiver prejuízos, ou seja, quando você chega lá no consultório odontológico, a doutora vai chamar a atenção do pai. Pai, mas eu não te avisei que ele já estava com um déficit já aqui nos dentes dele e ele não poderia mais estar comendo a quantidade de açúcar que você poderia dar para ele. Você continuou, insistiu, agora ele vai perder o dente. A atribuição da responsabilidade não vai ser na criança, vai ser no pai, que era o tutor e que era o responsável por aquela criança. Ou seja, nós precisamos entender que essas definições de papéis precisam ficar bem claro, né? Nós falamos em outros vídeos nossos sobre que os papéis dos pais têm que ficar bem definido. Esse vínculo de, eu sou amiguinho do meu filho, eu quero me relacionar com ele. Não, a gente tem que ter um nível de amizade, mas tem que ter um nível de responsabilidade e deixar esses papéis bem definidos, porque na hora que a consequência bater na porta, nós que vamos ter que arcar com ela. Então não adianta eu querer ficar transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade, mas também eu não posso permitir que agora o meu filho adulto se isente da responsabilidade e transfira também para mim. O nosso objetivo aqui não é trazer culpa sobre você, não é trazer aqui julgamento sobre você. Nós estamos aqui colocando um panorâmica geral de atitudes e comportamento que talvez nós não valorizamos muito e isso gerou consequências. E agora eu estou adoecido emocionalmente, eu sou um codependente emocional dessa situação e eu quero voltar às raízes e resolver o problema onde é que eu vou precisar agora acertar, reajustar a minha rota. E é nesse sentido que eu quero que você reflita. Aonde é que ainda dá para poder resolver? Como nós trabalhamos na codependência de dependentes químicos,
a gente precisa entender que essa atitude ainda de assumir responsabilidade com o dependente químico não ajuda ele em nada. Eu preciso que ele assuma as responsabilidades pelas escolhas dele, porque às vezes eu fiz isso quando ele era criança, quando ele era jovem, quando ele era adulto e até adolescente, e até hoje com o adulto ele continua terceirizando isso para mim e eu continuo assumindo responsabilidade por ele. Então eu preciso desvincular isso e agora levar ele a buscar essa autonomia e também responsabilidade na situação. Em quarto lugar, o exemplo arrasta mais do que palavras. Ou seja, não adianta eu continuar falando para que ele mude esse comportamento ou que ele assuma as responsabilidades se eu não deixo ele arcar com as consequências das suas escolhas. O que faz uma influência é uma grande diferença de eu só falar. Eu preciso mudar o meu comportamento. Isso talvez é o que mais pegue para a família, porque o que eu mais vejo lá, às vezes os codependentes falam, não, mas o problema é ele que está usando droga, é ele que está doente. Eu não vou mudar meu estilo de vida, eu não vou mudar a minha forma de me comportar, de me relacionar com as pessoas por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa de quem desenvolveu a dependência química. Mas nós estamos falando que você também está adoecido da codependência. E aí, para você estabilizar agora essa codependência, você vai precisar rever sim os seus padrões de comportamento, os seus padrões de atitudes e como você lida com esse indivíduo, para aí então você mudando o seu padrão de comportamento automaticamente vai mostrar um modelo para ele, essa influência que vai motivar ele a mudar. Não adianta eu falar pare de usar droga, pare de fazer essas coisas, pare de ser mau caráter, vamos dizer, ou continuar nesse procedimento, mas quando ele olha para a família, ela continua nesse mesmo comportamento. Pais e familiares, eles precisam se tornar referência como exemplo. Então, eu só me torno referência como exemplo quando eu começo a mudar a minha forma de lidar com as situações, mudar a minha forma de me comportar. Ou seja, eu preciso buscar agora ser verdadeiro, ser honesto, tanto com as pessoas como meus próprios sentimentos. Nós já fizemos aí análise de comportamento, aquilo que eu estava priorizando mais do que nos outros, do que em mim mesmo, e eu preciso ser honesto com os meus sentimentos a respeito daquela situação. Para aí, então, eu começar a ter o empoderamento de dizer não, de confrontar, porque eu vou ter uma base, ele vai olhar para o paralelo e falar, eu mudei, mas meu pai, a minha mãe, a minha esposa também mudaram. Algo está sendo modificado. Então, para mim me tornar esse modelo, e o dependente químico e qualquer outra pessoa são inteligentes. Eles vão começar a fazer um paralelo de quem você era antes, como você se comportava, como você lidava com as situações hoje, e seu novo posicionamento. Um posicionamento agora de não ser permissivo, não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer posicionamento, se isso infringe os seus padrões éticos, morais e comportamentais, ou seja, os seus padrões de regra e regulamento. Opa, aqui em casa vai ser assim que funciona. Ou seja, quanto a pessoa está debaixo do seu teto, da sua responsabilidade, meu pai sempre falava, ó, quem come do meu pirão, experimenta do meu cinturão. Aqui na minha casa, as minhas normas e as minhas regras. Se a pessoa quer viver do jeito dela, então pague as contas, assuma a responsabilidade e busque a sua autonomia. Mas aqui, não, a gente vai resgatar essas raízes norteadoras do que funciona e do que não funciona. Então, em quinto lugar, a partir do momento que eu estabeleço esses padrões bem claros, ei, vamos sentar aqui, vamos conversar, a nossa família está disfuncional, a gente precisa voltar a esses padrões, mas isso ele não é um repelente para afastar a pessoa, pelo contrário, eu estou num caminho de unidade, de trazer para perto, mas com regras e normas bem definidas e com papéis bem definidos, ou seja, a partir de hoje, eu quero sim te ajudar, eu quero te apoiar, mas desde que a gente preze
pelo bom andamento de toda a nossa família. Ou seja, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso ter a minha liberdade de como pai, eu preciso ter a prioridade de cuidar das minhas coisas, eu preciso ter os cuidados pessoais, a minha autoestima, eu preciso ter um tempo de qualidade para mim. Ou seja, quando você deixa isso bem definido, isso não vai afastar para quem quer realmente estabilizar o quadro de uso e quer realmente a sobriedade. Isso vai gerar uma unidade, isso vai mostrar que o pai, ou a mãe, o gestor da família está comprometido com a família, e isso gera uma unidade, porque qualquer pessoa inteligente entende, opa, realmente alguma coisa está sendo realinhada, reajustada, estamos voltando à nossa base familiar, às nossas raízes culturais, às nossas raízes de valores da nossa família, para aí então essa unidade gerar uma força de motivação, de busca à mudança, de intenção à mudança. Então, esse papel de unidade da família, do grupo familiar, ele deve ser discutido sem, vamos dizer assim, entrar em contradição. Nós não estamos combatendo aqui a pessoa, o dependente químico ou o codependente, mas sim os comportamentos dessas pessoas que agora estão disfuncionais, os comportamentos que estão desalinhados. Ou seja, a gente já sabe que o dependente químico, né, a própria doença, síndrome da dependência química, vai corromper os valores éticos, morais, comportamentais desse indivíduo. Então o que você vai combater ali não é o seu filho, mas o comportamento que o vício, que a dependência agora danificou, que perdeu. E como que faz isso? Trazendo para perto, mantendo uma base unida de relacionamento bem definido, com regras e normas e regulamento. Olha, a partir de hoje nós precisamos nos ajudar, precisamos estar juntos para que toda a família possa desfrutar de uma qualidade de vida, uma família funcional, uma família que vão ter momentos de descontração, vão ter momentos de lazer, momentos de comer junto, ou seja, tudo aquilo que tem numa vida de qualidade. Mas para isso a gente vai precisar reajustar a nossa rota, porque a gente perdeu o fio da meada. Isso sim é um diálogo com responsabilidade, deixando bem claro que aquele tipo de desvio de comportamento da doença não vai ser mais aceita, porque às vezes ele até já foi para um modelo de tratamento e lá ele foi confrontado e foi reinserido nele todos esses padrões. Só que ele precisa voltar para casa e a família também ter isso bem definido. Então a proposta nossa aqui é trazer conhecimento para que a família acorde. É muito comum, eu recebo ligações de muitas mães e mensagens de muitas famílias que após assistir nossos vídeos falam, olha, eu estava fazendo realmente tudo errado, porque eu achava que eu precisava deixar ele fazer do jeito dele, da maneira dele, que se eu confrontasse ele, aí eu ia jogar ele realmente no mundo das drogas e tudo mais. Não, é o contrário. É quando você define esses papéis, o próprio dependente começa a perceber, opa, agora eu estou vendo uma estruturação onde eu vou ter um suporte emocional, psicológico, porque o meu pai e a minha mãe estão se restabelecendo o seu emocional e seu psicológico, então voltando para o norte de uma família. Então agora eu me sinto seguro nessa família. Então é o contramão daquilo que você acha que a permissividade de aceitar tudo e deixar tudo, é o contrário. Isso ele já tem lá fora no mundo e ele quer voltar para uma família onde tem uma estrutura, tem raízes bem fortes, bem alicerçado, numa base que ele vai poder então agora galgar e caminhar essa sobriedade, e isso é muito importante. Em sexto lugar, o amor não é uma permissividade. A gente precisa trabalhar esse amor com responsabilidade. E é disso que a gente está falando. Nós chegamos agora num ponto essencial, aonde você precisa voltar e olhar como que os seus pais atribuíram você responsabilidade e você não morreu, e você desempenhou, e você evoluiu. Porque
aprendeu a lidar com a frustração, aprendeu a lidar com não ter tudo na hora que você quer, aprendeu a lidar com o não imediatismo. Então, por que tudo aquilo que norteou, formou, forjou você no seu caráter, e você privou às vezes o seu filho, a pessoa, a ter as próprias experiências, ter as próprias frustrações, desempenhar essa proatividade de resolver e solucionar problemas, até mesmo problemas de relacionamento. Então, é isso que a gente precisa voltar para nossas raízes, para nossas bases e entender que aquilo que me forjou, eu talvez não apliquei na criação do meu filho, eu privei isso dele. E isso deixou ele uma pessoa despreparada. E quando chegou o problema, ele acabou buscando uma solução na substância que ia resolver o problema dele, ou pelo menos ele ia se refugiar ali, se esconder ali, se medicar através daquela substância a qual eu não fui preparado, não fui treinado para resolver. Então eu convido você agora a fazer uma autoanálise pessoal de tudo como você fez, ensinou e criou seus filhos e aonde ficou essa lacuna. Voltar lá e agora rever isso, buscar essas raízes para que você fique bem alicerçado e a partir de agora a gente comece a caminhar uma trajetória que vai gerar um resultado de resgate da sua família, um resgate do seu filho e uma estabilidade para ajudar ele a viver em sobriedade. Fique com a gente até o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe aí o seu like.